Um bom dia a todos e a todas. Parabenizar a federação e aos técnicos, né, por essa iniciativa, em nome da Lucena e do Engelberg, coordenador jurídico da federação. Bom, o tema que me coube contribuir aqui é constitucionalidade e demais aspectos jurídicos na alteração da exigência de escolaridade do cargo técnico judiciário para o grau superior. Eu vou abordar esse tema em duas perspectivas. Uma no aspecto mais geral da nossa Constituição Federal de 1988 e numa perspectiva mais específica das decisões, especialmente do Supremo Tribunal Federal em relação a este tema nas demandas que chegaram até o Supremo, né? Do ponto de vista mais geral, lembrando o nosso grande professor Florestan Fernandes, a Constituição de 88 é uma Constituição inacabada, né? É uma Constituição, é uma promessa que ainda não se efetivou, né? E isso se verifica também na perspectiva do serviço público, né? Lembrando que a função do, né, serviço público existe para prestar serviços à população. O serviço, o Estado existe o Estado é um meio, não é um fim em si mesmo, né? E a Constituição deixa muito bem claro isso, né? E a prestação jurisdicional é um direito fundamental, né, da população brasileira. É um direito, uma garantia individual e coletiva, inclusive incluída no rol de cláusulas pétreas, né? Então, toda a organização do serviço público deve, ou pelo menos deveria ser pensada no seu objetivo maior, que é atender às demandas da população e não do Estado, e muito menos do governante de plantão. Então, essa é a Constituição de 88. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente entra no capítulo da administração pública, lá no artigo 37, nós encontramos os princípios norteadores da administração pública, né, que na academia nós chamamos de LIMP, né, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Né? Então, e a discussão me parece que se localiza aí a discussão de alteração de nível técnico para de nível médio para nível superior, para os técnicos. Me parece que a discussão deve ser colocada neste aspecto, de aumentar a eficiência da prestação jurisdicional aos jurisdicionados, né, e jurisdicionadas. E por que eu falo da eficiência, né? Porque muitas vezes a gente vê no Supremo Tribunal Federal o debate do serviço público ligado a questões orçamentárias. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Se fizer isso, a União vai quebrar. Se fizer isso, o Poder Judiciário, o orçamento do Poder Judiciário não vai conseguir, né? Que é o tal do direito, né? Da economia prevalecendo sobre o direito, né? A teoria das consequências da decisão judicial. Então, e isso é muito norteador das decisões do Supremo, né? Nós escutamos com muita clareza, em alto e bom som, no Supremo Tribunal Federal, o direito é bom, mas se nós aplicarmos o direito dessa forma, não há orçamento para tanto. Né? Aquele velho discurso de que a Constituição de 88 não cabe dentro do orçamento. Né? Como se não tivesse que ser o contrário, né? Então, quando nós falamos de eficiência, me parece que é aí que deve se localizar esse debate, porque nós, mesmo quando desatrelamos o debate do aumento do grau de escolaridade, desvinculado do aumento da remuneração, por que ainda encontramos resistência? Por que ainda há resistência nos tribunais superiores para a aplicação disso? Se nós não estamos falando em aumento remuneratório, se nós não estamos falando em incremento remuneratório. Porque há uma visão predominante nos tribunais de que devemos enxugar o Estado, né? Devemos enxugar o Estado naquilo que, na visão deles, é desnecessário.
para que o Estado tenha força suficiente para atuar nas funções que, na visão deles, são necessárias, né? Que é regulamentar o mercado, né? E nas partes que seriam destinadas aos direitos da população, não há necessidade, né? Então, a eficiência está relacionada também para além da questão remuneratória, né? Há uma visão de Estado que não se encontra na Constituição de 88 e que prevalece a ideia de que alguns serviços não devemos aumentar a eficiência, não devemos aumentar, por exemplo, o grau de escolaridade. No mesmo artigo 37, aí vou já afunilando para os aspectos mais específicos, estabelece lá que os cargos e empregos, né, o inciso primeiro, cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Então, aqui a gente já encontra o primeiro caminho, né? Então, os requisitos para a investidura devem ser estabelecidos em lei, né? E no nosso caso aqui, está lá no artigo 8º, inciso 2º, da 11.416, os requisitos para o cargo de técnico judiciário, que é o curso de ensino médio. Então, me parece que aqui já está, né, e me parece que está bem claro, né, para a federação, de que isso teria que ser feito através de lei, porque já existe, inclusive, uma lei estabelecendo isso, e ela precisaria ser alterada, né? Em seguida, lá no inciso 2º, vem que a investidura deve ser de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego. Então, me parece que alterar de nível superior, de nível técnico para nível superior, de nível médio para nível superior, me parece que é adequar à complexidade que o cargo atualmente atingiu, né? Não há grandes dificuldades neste entendimento. Quando nós vamos lá para o inciso 10, que daí que trata da remuneração, né, que ela deve ser fixada ou alterada por lei específica, né, e observar a iniciativa de cada caso, aqui nós conseguimos desconstruir a ideia de que aumentar o grau de escolaridade, porque nós já ouvimos muito isso, né, de que vai aumentar agora de médio para superior e depois vai ter que aumentar a remuneração, né? Então, nós não vamos aumentar agora, não vamos alterar o nível de escolaridade, porque nós sabemos que depois vocês já vão pleitear um aumento remuneratório. Mas me parece que isso vai contrário ao inciso 10 da Constituição, do artigo 37, que pede lei específica, e vai contrário, inclusive, à súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, né, de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Então, isso o próprio Supremo Tribunal Federal, através de súmula vinculante, já estabeleceu. E nós vamos lá para o artigo 39, parágrafo 1º, estabelece o que a administração, né, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios devem observar para fixar os padrões de vencimento, né? Então, está lá no inciso 1º, natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Esse é o inciso 1. Inciso 2º, os requisitos para investidura. E inciso 3, as peculiaridades do cargo. Então, isso ela deve observar, né? Não está dizendo que tem necessariamente deverá cumprir todos esses requisitos. Isso são padrões de observância da administração pública quando for fixar os padrões de vencimentos e das demais remunerações dos servidores. Então, os requisitos para a investidura é um deles, né? E a gente viu que para alterar os requisitos para a investidura precisa alterar a lei e que para fixar a nova remuneração também exige lei específica. Bom, trazendo então para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e utilizando como parâmetro a ação direta de inconstitucionalidade 4303 do Rio Grande do Norte, né? Eu destaquei alguns trechos do voto condutor, né, da ministra relatora Carmen Lúcia, que foi o voto vencedor, né? Foram vencidos
salvo engano, o ministro Marco Aurélio e o ministro Joaquim Barbosa, que já não se encontram mais, né, no Supremo Tribunal Federal. E eu trouxe alguns trechos, né, que eu gostaria de destacar. Lá se questionava uma lei, né, Potiguar, em que se permitiu a alteração do nível de escolaridade para ingresso no cargo, mas não alterou a nomenclatura do cargo, não alterou a carreira, não alterou as responsabilidades e as atribuições, né? Alterou apenas o grau de escolaridade para a investidura. E o que diz, então, a ministra Carmen Lúcia? Não merece acolhido o argumento que houve provimento derivado de cargo público, por não ter a lei complementar atacada, criado novos cargos ou transformado os já existentes, né? Apenas alterou o nível de escolaridade exigido. Prossegue a ministra Carmen Lúcia. Mantidas as atribuições e a denominação dos cargos de auxiliar técnico e assistente em administração judiciária, então manteve-se as atribuições e a denominação. A lei complementar Potiguar não contrariou o inciso 2º do artigo 37, pois sua edição não provocou novo enquadramento, transposição ou transformação dos cargos em questão. Tampouco neles houve nova investidura. Apenas alterou o nível de escolaridade. Prossegue a ministra Carmen Lúcia. O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que, excepcionalmente e somente em razão da similitude das funções desempenhadas, não haveria contrariedade ao princípio do concurso público. Nesse sentido, a ADI 2335 de Santa Catarina. Tá? Então, aí ela utiliza, né, outros precedentes do Supremo, que também está no nosso parecer enviado para a Federação, e que aí eu vou fazer só um destaque aqui, né, porque eu vi aqui no chat o pessoal comentando sobre o tema 697, que é um pouquinho diferente do que nós estamos tratando aqui nessa ADI. Né? A própria ministra Carmen Lúcia, nesse julgado de 2014, ela faz referência a ADI 3582 do Piauí, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 2007, em que, né, o Supremo teria abrandado o entendimento inicial de que o aproveitamento de servidores de cargos extintos em outro cargo, não estamos falando do mesmo cargo, feriria a exigência de prévia aprovação do concurso público, para aceitar essa forma de investidura nas hipóteses em que as atribuições do cargo recém-criado fossem similares àquelas do cargo extinto. E é aí que o tema 697 entra. Ele trata de ascensão funcional, né, de um servidor que prestou concurso público de nível médio e ele passaria a exercer um cargo que exige nível superior. Aí está tratando de ascensão funcional, que é um pouco diferente, inclusive, do tema da ADI 4303. Aí, para ir concluindo, o que a ministra Carmen Lúcia, no dispositivo final do seu voto, estabelece? Que não há que se falar em equiparação porque foram mantidos os cargos da lei Potiguar questionada. Quais eram os cargos? Assistente e auxiliar técnico. Foram mantidos. Estes com nível de exigência diferenciado, a partir de agora, para os novos concursos, mas são os mesmos cargos. Não se alterou as atribuições. O cargo continua sendo o mesmo. E aí, por fim, declarada a inconstitucionalidade pela suposta equiparação, aí a ministra Carmen Lúcia coloca uma situação contraditória que seria estabelecida se, por um acaso, não pudesse exigir um grau de escolaridade superior ao anterior. Então, se isso fosse permitido, não alterar o grau de escolaridade, ter-se-ia duas pessoas ocupando os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, ganhando desigualmente. Porque quando um fez o concurso, não se exigia um nível superior. Tanto significaria inobservância ao princípio da isonomia vedada no ordenamento jurídico pátrio. Então, percebe que a jurisprudência do Supremo
tem se consolidado nesse sentido, de que a alteração do grau de escolaridade, sem alteração das atribuições, da nomenclatura dos cargos, não fere a Constituição de 88. Pelo contrário, né? Norteada, inclusive, principalmente pelo princípio da eficiência, né? Aumentar a eficiência do serviço prestado aos jurisdicionados, à população como um todo. Bom, Lucena, Gilberg, acho que de forma, não sei como é que está meu tempo, mas de forma bem resumida, esses seriam os principais aspectos relacionados aí à nossa Constituição Federal e aos julgados do Supremo Tribunal Federal que tratam, que abordam este assunto da alteração do nível de escolaridade, mantendo-se o cargo e as atribuições, né? Eu aí adentrei um pouquinho no aspecto remuneratório, sei que isso vai ser de debate mais aprofundado na parte da tarde, mas, mais uma vez, agradecer, né, o convite para poder contribuir com vocês aqui e louvar aí a iniciativa da FENAJUF e dos técnicos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União em aprofundar esse debate, vendo que não há óbices jurídicos constitucionais a esse debate, né, que ele pode ser, a depender da vontade política, pode ser perfeitamente encaminhado.